Olá! Em julho deste ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.181, que altera o Código de Defesa do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superendividamento. Entre as mudanças, estabelecimentos como supermercados, lanchonetes e padarias são obrigados a mudar a forma de exibir os preços dos produtos. Agora, além do preço que está na embalagem, os estabelecimentos também vão ter que divulgar o preço por unidade de medida, ou seja, o preço por quilo, litro ou metro, por exemplo. Isso promete ajudar o consumidor a identificar o produto mais barato. Para explicar melhor essas mudanças, eu conversei com o professor de Direito da UFOP, Felipe Comarella, especialista em Direito do Consumidor. Veja na entrevista. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço o convite, Kellen, a oportunidade de falar com vocês e com todos os nossos ouvintes. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando resumidamente a Lei 14.181, de 1º de julho. Quais foram as alterações que ela trouxe para o Código de Defesa do Consumidor? A Lei 14.181, de julho, 1º de julho de 2021, ela trouxe grandes alterações, importantes alterações para o Código de Defesa do Consumidor. Em dois pontos específicos. Estabelecendo um tratamento rigoroso, importante contra o superendividamento do consumidor, estabelecendo disposições procedimentais e direitos que precisam ser preservados em relação ao crédito ao consumo, e também a inclusão de um direito básico que passou até então desapercebido de muita gente, que tem uma relação muito grande com até esse momento de inflação que a gente está vivendo, relacionado à informação para o consumidor. Trata sobre como os preços dos produtos devem ser apresentados ao consumidor. E o que mudou na forma como os preços dos produtos devem ser apresentados? A alteração que foi estabelecida, ela busca atender a um problema que é muito corriqueiro nos últimos anos, que é a alteração das embalagens dos produtos. As empresas, os fabricantes, por diversos motivos, adotam tamanhos de produtos diferentes, principalmente quando esses tamanhos não são padronizados ou não existem normas que obrigam a ser determinado tamanho. Okay? Então, como as empresas têm essa liberdade, elas podem lançar um pacote de biscoito de 130 gramas, a outra empresa um pacote de biscoito de 140, um pacote de chocolate com 90 gramas, o outro com 110. E aí, na hora do consumidor fazer a escolha, muitas das vezes o preço é um fator determinante. E aí o consumidor, diante do preço, pode muitas das vezes, ou podia muitas das vezes, cometer um erro, achando que o mais barato, nominalmente indicado, numericamente, era de fato o mais barato. Quando, na verdade, o preço tem uma relação direta com o volume que você está levando, com o peso que você está levando. Então, agora, o que estabelece essa alteração é que os produtos, os preços desses produtos precisam ser indicados também por unidade de medida. O que é isso? É um padrão que também tem que ser estabelecido um preço que vai ser igual para todo mundo. Então, ao dar o preço do pacote de biscoito de 120 gramas, custa X. O preço do pacote de 140 gramas custa Y. Mas o quilo desse primeiro biscoito custa tanto. O quilo do outro biscoito custa tanto. Vai fazer o consumidor comparar não mais pelo pacote, mas pelo preço pelo quilo. Ou preço por 100 gramas, que também tem que se tornar o corriqueiro, principalmente por conta da inflação, porque o preço pelo quilo assusta, porque o valor está muito alto. E aí, então, adota-se um outro padrão, de 100 gramas, por exemplo. Mas isso vai permitir o consumidor avaliar de uma maneira mais clara o melhor produto que se adequa ao seu bolso. Comarella, os estabelecimentos já são obrigados a cumprirem essa alteração, apresentando os preços com a unidade de medida nas gôndolas? Os estabelecimentos são obrigados, já com a alteração feita pela 14.181 do Código de Defesa do Consumidor, a indicar os preços por unidade de medida também. É importante, não é obrigatório que cada pacote tenha um preço afixado. Eles podem ser indicados pelas linguetas, pelas plaquinhas de preço que ficam nas gôndolas. Ali,
tem que constar o preço, geralmente esse preço vem numa letra maior, e abaixo vem a indicação do preço pela unidade de medida. E os estabelecimentos são obrigados, isso não é uma faculdade, né, não é uma opção, é uma obrigação. Por quê? Para garantir clareza para o consumidor. E o que o senhor tem observado nos supermercados aí de Ouro Preto? Eles estão cumprindo essa determinação? Eu, como lido muito com a parte de direito do consumidor, gosto de ir nos supermercados para fazer laboratório, né, para verificar como está acontecendo. Muitos dos supermercados de Ouro Preto não estão incluindo esta proposta. Muitos dos supermercados não estão incluindo. E aqui é um alerta, não é apenas os supermercados. Isso tem que acontecer para padaria, isso tem que acontecer lá na lanchonete. Por quê? Porque o código não faz essa ressalva. Fala que os preços têm que ser indicados nessa proporção. Então, lanchonete também tem que acabar se incorporando a essa proposta. E os supermercados em Ouro Preto, uma parcela significativa, não está atenta a essa exigência e está privando os seus consumidores de uma informação clara e adequada para que ele possa escolher e até mesmo perceber como a inflação está afetando o seu poder de compra. Há alguma punição para os estabelecimentos que não seguem essa norma? Eles têm algum prazo para se adequar à lei ou já podem ser fiscalizados? Já podem ser fiscalizados. O PROCON do município de Ouro Preto tem poderes para aplicar as sanções. Então, esses estabelecimentos estão sujeitos, sim, à fiscalização dos órgãos de defesa, à atuação de órgãos que pensam na defesa coletiva do consumidor, como o Ministério Público, por exemplo. E aí fica o pedido para que esses estabelecimentos que ainda não incorporaram o respeito aos seus consumidores, que passem a adotar essas práticas, porque elas são sinônimo de respeito. E os consumidores cada vez mais vão orientar as suas escolhas por aqueles estabelecimentos que o respeitam. Então fica a dica dos consumidores: se você chegar num estabelecimento comercial e o preço do produto lá do supermercado não está indicando pela unidade de medida, por 100 gramas, ou por 1 quilo, ou por litro, desconfie do estabelecimento. Aquele estabelecimento que não respeita os consumidores não merece a confiança dos consumidores. E quais as punições para os estabelecimentos que não cumprirem a lei? Essas punições podem ser de advertência, multa, a depender da reincidência, em casos extremos, muito extremos, até mesmo suspensões para a atividade. Mas isso vai depender do quê? Das regulamentações municipais, do perfil da fiscalização. Muitas das vezes, num primeiro momento, o que se espera é uma fiscalização educativa e não punitiva, mas respeitar os consumidores é uma obrigação. E os estabelecimentos que não cumprem estão sujeitos à aplicação das diversas sanções previstas tanto no CDC quanto nas legislações, no caso aqui do município de Ouro Preto, que pode estabelecer outras medidas também, no caso desses incumprimentos. Professor, mais uma vez eu agradeço pela participação do senhor e também por todas essas informações. Eu que agradeço a disponibilidade e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento acerca dos direitos dos consumidores. A nossa produção entrou em contato repetidas vezes com a Associação Mineira de Supermercados para saber se os estabelecimentos já fizeram as alterações determinadas pela lei, mas nós não tivemos retorno. E caso você precise de ajuda para garantir os seus direitos de consumidor, é só procurar o PROCON. Em Ouro Preto, o telefone do PROCON é o 3559-3290. Em Mariana, ele possui 2 números, o 3557-9001 e o 3557-9023. E no Instagram, no perfil @consumidorufop, você consegue encontrar respostas para várias dúvidas sobre direito do consumidor. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.